Fala, guys, beleza? Bom, meu nome é Matheus Haas, eu sou CTO de 4 empresas e eu tô trazendo aqui hoje o meu amigo e professor da PUC, Rafael Chanin. A gente vai trocar umas ideias hoje sobre educação, sobre carreira, trazendo a experiência, trazendo a bagagem do Chanin de anos ali na PUC, de anos no Centro de Inovação também da PUC, empreendendo também nas empresas dele. Então acho que vai ser um bate-papo bem legal que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Vamos lá então. Chanin, muito obrigado por ter vindo e prazerzão meu te receber aqui, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, né? A gente trazendo um assunto que é, por que não, bem latente, né? Nos tempos atuais. Então, estou ansioso aí para o nosso papo. Massa, vamos lá. Eu vou te jogar primeiro uma pergunta que eu separei aqui para ti, que agora é muito difícil, né? Falar de si mesmo. Espero que tu não se sinta aí muito pressionado aí, mas assim, ó, conta pra gente quem é o Chanin. Quero que tu conte um pouco sobre a tua história, trajetória, carreira, empreendedorismo, projetos. Dá um resumão aí geral pra galera te conhecer também, por favor. Legal. Na verdade, tem várias formas de contar a nossa história, né? Eu gosto de começar falando que eu sempre fui interessado por tecnologia e quem conhece o professor Pardal, assim, de desmontar rádio para saber como funciona, aquela coisa. E não foi muito diferente com a internet ali em 97, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, cara, os computadores se conversam, consigo mandar mensagem. E aquilo, para mim, como toda a tecnologia me fascinou. E aí eu queria entender como aquilo funcionava. Eu comecei a futricar nos códigos, vamos chamar aqui, nos HTML, para quem conhece. E, de repente, eu estava fazendo páginas. Obviamente, eu não sabia para que servia aquilo, mas comecei a fazer. Inclusive, já começando a falar um pouco sobre o assunto que a gente vai falar aqui, foi minha primeira empresa que eu tive. Em 97, abri uma empresa com um amigo meu para a gente fazer homepages. Apesar de que a gente não sabia muito bem explicar por que as pessoas precisavam comprar. Quero te vender, Matheus, uma homepage. Por quê? Porque sim. Porque tem que ter. Tem uma internet aí que ninguém sabe o que é. Imagina, 97. E foi a minha primeira experiência, muito jovem. E isso me fez ir para computação. Aí eu fiz computação, vou tentar aqui resumir para não ficar muito chato esse papo. E aí eu fiz computação e na verdade, um outro marco importante na minha vida foi que numa das minhas experiências de estágio, e eu era bem técnico, assim, adorava programar, adorava ali o baixo nível, como a gente fala. Escovar o bit. E aí eu, cara, tive uma experiência, digamos assim, frustrante na época, mas que me ajudou muito na minha carreira, que foi ter projetos descontinuados ou não usados. E eu pensei, putz, cara, me matei fazendo esse negócio e os caras não estão usando. E aí por que será que isso aconteceu? Eu comecei a entender um pouco mais e me interessar por gestão de projetos, por negócio, por o que é uma visão de negócio. E comecei a entender que eu precisava conhecer essas coisas. Massa. E aí eu quis terminar, obviamente, minha formação técnica, então até estou misturando um pouco as coisas, mas fiz graduação, mestrado, doutorado em computação, mas também fiz um MBA fora em negócios para entender como funcionava essas coisas, como juntar. Porque para mim, no final das contas, eu entendi que é muito mais importante ajudar as pessoas, é muito mais importante resolver problemas. Perfeito. E aí a gente entende que tecnologia eu vou usar para resolver do que fazer uma tecnologia pela tecnologia. Isso, perfeito. Esse clique eu tive muito cedo. Claro que é fácil da teoria, na prática não é tão simples, mas eu tive esse clique de curtir muito mais a aplicação da tecnologia do que a tecnologia em si. Mas que, de novo, né, não tem nada de errado. Tem pessoas que adoram a tecnologia e isso é do jogo. Sim, mas uma coisa que eu sempre falo é que se tu gosta de tecnologia, programa em casa. Claro. Como hobby, né? Exato. Mas a gente tem que saber que como profissional, a gente tem que usar a tecnologia para criar valor. Nós somos um meio. A tecnologia é o meio, não é o fim. Perfeito. Né? É bem que nem tu falou. Perfeito. Então a gente tem que enxergar um problema e ver, cara, como é que eu posso ajudar aquela pessoa a ser mais feliz, aquela pessoa a resolver aquela situação que ela está passando. Isso que é massa com a tecnologia, que é o que a gente consegue fazer. E aí, bom, falando agora de vida profissional, passei por empresas grandes, daí eu quis muito empreender. Tive uma empresa também de desenvolvimento de software e de desenvolvimento de produtos. E aí foi, digamos, mais um dos aprendizados que eu tive. Acho que a gente colocou muito foco nos produtos e pouco no desenvolvimento e faltou caixa para segurar os produtos. Mas foi um baita aprendizado. Depois eu passei a muito mais investir em startups ali nos anos 2010, 2011, 2012. Até que, para a gente fechar logo essa minha introdução, eu, no meio ali, acho que 2016, por ali, eu fui convidado.
esqueci uma coisa importante, né? Tu me apresentou como professor, né? Porque eu te dei aula... Quando que eu te dei aula, sabe? Tu lembra? 2019? Antes da pandemia. 2019. Foi presencial. Mas eu comecei a dar aula na PUC em 2011, mas eu só dava aula. Eu tinha tudo coisas fora, negócios, trabalho, os meus investimentos, tudo fora. E aí eu só ia para a PUC dar aula. Sempre gostei de falar, sempre gostei de dar aula. Só que aí em 2016 me convidaram para trabalhar primeiro num projeto em parceria com a Apple que a gente tem, que é de capacitação em tecnologias iOS, e que justamente me chamaram para trazer essa linha de negócios, porque, de novo, os participantes estavam frustrados que eles desenvolviam apps, e os apps iam para a loja e ninguém usava. E aí eu vim para trazer essa visão de negócio. Legal. E muito paralelo, fui chamado pelo Tecnopuc para compor o time de desenvolvimento de startups do Tecnopuc. E aí, para fechar, desde o ano passado, faz um ano e 2 meses mais ou menos, eu passei a liderar essa área. Então, passei de membro da equipe como líder da área de startups do Parque Científico e Tecnológico da PUC. Legal, bacana. Eu acho legal essa tua visão. E eu acho que faz completo sentido ali também isso que tu trouxe da Apple. Como é que é o nome mesmo? Apple Developer Academy. Então, é um projeto que a Apple iniciou no Brasil. Hoje são 10 sites no Brasil, mas já tem em vários lugares do mundo. E é isso, a ideia inicial deles é vamos capacitar o pessoal em iOS. E legal, capacitou. Só que a frustração de alguns alunos lá no início, 2013, 2014, foi isso. Cara, coloquei meu app na loja, e aí, o que eu faço? E aí eu trabalhei muito anterior de colocar o app na loja. Né? Como é que eu vou definir minha persona? Como é que eu vou entender que problema eu estou resolvendo? E aí eu tentei trazer, né? Tento trazer essa visão para os alunos que tem que vir muito antes do app ser subido ali na... Sim, porque senão vira a tecnologia pela tecnologia, né? Exato. Desenvolver em Swift e não em React Native, e a pessoa não sabe por quê. Exatamente. Né? Ela só sabe que ela quer codar naquela linguagem, que ela quer desenvolver com aquilo, né? Perfeito. E eu acho que é interessante eu acho que não foi uma iniciativa só da PUC, né? Talvez tem outras pessoas envolvidas, talvez o pessoal da Apple também, com essa visão, né? De aliar o negócio e a tecnologia também. Mas eu me botando no lugar muito dos alunos, né? Eu acho que os alunos eles deveriam se perguntar, bom, a gente aprende a codar na faculdade, né? A desenvolver, mas onde é que a gente aprende sobre essa pegada de negócio, né? E eu não quero fazer administração também, né? Eu quero uma coisa meio híbrida, né? Então eu sinto que isso é uma necessidade que as pessoas elas têm. E talvez elas se dão conta, talvez no finalzinho da faculdade, sabe? Ou começando ali a sua carreira, sabe? Ou um empreendedor que seja, né? Uma pessoa que tem essa pegada de querer desenvolver um aplicativo, se depara com esses problemas que tu está trazendo aqui, né? De bota um app na loja, não tem sucesso, ninguém baixa, ninguém usa, né? E aí essa pessoa fica meio órfã, né? Não sabe muito o que fazer, porque ela sempre foi acostumada a só aprender sobre programação, né? Esse é um grande problema. Já um pouco entrando no nosso assunto da educação, né? Ela é muito verticalizada, né? Ela é muito feita em caixinhas. Então, a gente tem a caixinha da computação, caixinha da administração, caixinha do direito. Isso acontece em outras áreas também. A gente vê muitos médicos, por exemplo, ou muitos dentistas que têm que aprender depois de se formar como é que eu vou gerir meu consultório. Porque não sabem nem o que é uma nota fiscal, nem o que é um imposto XYZ. Então, isso é um problema que a gente tem com certeza no mercado educacional em geral. E na TI não é diferente. Exatamente. Eu acho que o pessoal que está em casa aí nos assistindo hoje vai conseguir entender que realmente esse é o assunto central que a gente vai falar, né? É trazendo a bagagem, a experiência do Chanin, né? Para contribuir como é que a visão do Chanin, aliado com a minha também sobre educação, sobre carreira, né? E a gente debatendo alguns pontos justamente sobre isso, né? A gente alinhar a parte de negócio, né? Junto com a tecnologia. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, Chanin, que o código não é o produto. Né? Para fazer um produto, tu precisa de muito mais coisas do que saber desenvolver. Né? Claro que codar é importante, mas ele não é só isso. Né? E aí, essa frase ela tem impactado muita gente, porque de primeira as pessoas elas não entendem o que isso quer dizer, né? Parece que não é tão óbvio. Perfeito. É porque o código ele é só a materialização de uma visão estratégica, operacional, tática que tu montou para, de fato, resolver um problema. Aí, quando está tudo alinhado, eu vou colocar a mão na massa, criar minha arquitetura. Isso a gente pode até fazer um paralelo com construir um prédio. Eu não vou sair construindo um prédio sem pensar, vamos botar um tijolo e vamos ver o que acontece. Um tijolo em cima de outro tijolo. Não, a gente tem que pensar como é que vai ser o prédio. Vai ter uma piscina, vai ter uma área livre, vai ter uma área para andar de bicicleta, legal. E aí eu construo. Então a parte de botar a mão na massa, ela é, entre aspas, a última. E mesmo assim, no caso da computação, a gente sabe, tem uma complexidade a mais, porque num prédio, ele vai ter 10 andares, vai ter 10 andares. Não vai mudar, não posso no meio do caminho falar, vai ter 20. Um software, ele é infinito.
Ele não para nunca. Então, eu tenho que estar sempre revisitando esses meus objetivos de negócio para ver se ainda eu estou fazendo aquilo que agrega mais para quem está usando aquele software. Bem complexo. Eu acho legal agora, antes da gente ir para a próxima pergunta aqui, aproveitando esse paralelo que tu fez, eu acho interessante. Porque na programação, querendo ou não, né, a gente tem a oportunidade de falhar mais vezes e falhar mais rápido. Porque se tu cria um projeto, né, que está demorando, sei lá, 5 anos para desenvolver, né, se tu tá criando um prédio, alguma coisa assim, né? E aí tu demorou 5 anos, o prédio deu errado, caiu o prédio, tu se ferrou, né? E na programação a gente pode lançar vários builds, várias coisas assim, que a gente corrige um problema, a gente corrige uma visão de negócio muito mais rápido. Mas não quer dizer que a gente não tem que pensar no negócio, né? Assim como se pensa quando se cria um prédio, assim como se pensa quando se cria uma ponte, né? A gente tem um pouco mais de liberdade, mas não quer dizer que a gente não precise pensar mais sobre isso, né? Perfeito. Aí entra aqueles conceitos que a gente usa muito de produto mínimo viável, de fazer um MVP, que na verdade muitas pessoas não entendem o que é o MVP. Não entendem. Na verdade não é um produto, o nome também é ruim, né? MVP deveria ser, sei lá, a hipótese mais complexa que eu quero testar nesse momento. E mesmo o Agile, eu sempre falo para os meus alunos, Agile é o conteúdo. Agile e Lean são conteúdos os mais fáceis para tu passar na prova e os mais difíceis para tu aplicar. Todo mundo é muito fácil de entender. Tem lá sprint review, retrospectiva, tu tem as dailies, tu tem o estimativa, product owner, tu tem, enfim, tudo é muito fácil. Faz na prova, acerta tudo. Mas vai na hora fazer uma planning que de fato agregue valor para o teu cliente. Vai revisar isso aí, ver se aquilo bateu. Então vai agora depois fazer uma nova planning em cima daquilo que tu já fez. De fato, tu tá revisitando o teu backlog, tá revisitando as conversas com o cliente para ver se aquilo tá agregando. Eu vejo muito projeto com uma expressão que pena que não foi eu que inventei, que eu acho espetacular, que é a expressão Water Scrum Fall. Que na verdade, a maioria das pessoas que eu já vi usar ágil, na verdade é waterfall. Tem lá um backlog gigantesco e fazem sprints, porque é legal, tá na moda usar post-it, fazer esses modelos interativos, mas na verdade não revisita aqueles itens que vão entrar em produção e não conversa com o cliente. E aí quando chega no final, tem um produto que talvez não seja 100% utilizável ou até nada utilizável. Então esse E vai culpar o Agile também porque não funcionou, né? Vai culpar o Agile. A culpa, na verdade, de novo, né? A culpa é sempre das pessoas. Isso é bem óbvio aqui. Não é culpa de processo, é culpa das pessoas. Massa. Bom, vamos seguir o nosso roteiro aqui. Eu queria começar te perguntando. Perguntas bem simples hoje, tá? Nada muito complexo. Na tua opinião, como é que está a relação educação versus carreira? Os profissionais saem preparados para atender as exigências do mercado? Pergunta fácil. Que pergunta. Vamos responder só no âmbito da TI, né? Porque Isso, no mercado de TI. Mercado de TI. E, cara, como é que eu vou te responder essa pergunta? Eu acho que... Prometo que eu não vou ficar em cima do muro, mas acho que a ideia em cima dessa pergunta é dizer o seguinte. Eu acho que existe sim uma responsabilidade da instituição de ensino de trazer as bases para aquele aluno, para aquele profissional entender aquele mundo complexo, que é, por exemplo, o mundo da TI, que tenho certeza que quando tu entrou no curso, assim como quando eu entrei em computação, eu não sabia que existia tanta coisa. Tem redes, tem banco de dados, tem a parte de arquitetura, tem a parte de arquitetura de hardware, de software. Então, assim, tu enxerga um mundo que tu vai aprendendo. Essa abertura de visão é muito importante que a universidade te dê. Agora, tem uma outra parte que eu acho que isso é uma falha muito grande dos alunos, que é você também tem que correr atrás. Total. Então, de uma forma fria, se for responder, não, aquilo que a universidade entrega não é suficiente, mas é que nunca vai ser suficiente. Porque se você não for atrás a partir daquilo, e hoje não tem nenhuma desculpa para não aprender. A gente estava falando aqui antes de começar, qualquer conteúdo que você quer aprender na internet tem de graça. Pode estar um pouco desestruturado no YouTube ali, não está muito bem ajustado. De repente tu vai num... Organizado, né? Não está no Udemy lá, que é capítulos. Mas tu, com certeza, eu aposto aqui com qualquer um que está nos assistindo aqui, encontra qualquer conteúdo de graça na internet. Com certeza. Então, isso é algo que você, como aluno, tem que buscar. Você tem que buscar fazer o seu portfólio. Aqui também, contradizendo um pouco do que a gente falou sobre atender o cliente. Não, mas é legal eu ter meus projetos lá no GitHub para mostrar o que eu já fiz e correr atrás. E não ser um mero espectador do seu processo educacional. Perfeito. Então, eu tenho que... Fui na aula.
aprendi alguma coisa, ou não me interesso muito por aquele conteúdo, mas me interesso por outro, eu vou usar meu tempo livre, entre aspas, não para fazer nada para assistir Netflix. Eu vou estudar, porque o mercado tá aí, o mercado ele não quer saber, né? Então ele pune, né, como a gente fala. Então, tentando de responder, eu diria que friamente a resposta é não, mas ao mesmo tempo eu acho que ela entrega a visão que o aluno tem que ter, e ele tem que ter essa maturidade para correr atrás e buscar aquilo que lhe interessa. E se aprofundar mesmo naquilo que lhe interessa. Eu acho que esse ponto que tu falou, né, do aluno, por mais que possa parecer que a gente está nos contradizendo, né, em dizer que o cara tem que também se estimular e estudar em casa, ele tem que postar, ele tem que fazer o projeto pela tecnologia, porque é assim que ele vai aprender tecnologia também, né? Perfeito. A melhor maneira da gente aprender é fazendo na prática, né? Ou ensinando também, diz que é uma forma boa da gente fixar os conteúdos também. Mas é porque a pessoa tem que entender qual é o propósito disso, né? Então, pô, se tu entende que o propósito é para tu aumentar o teu portfólio, dar visibilidade na tua carreira... Aumentar teu conhecimento. Aumentar o teu conhecimento, pô, toca a ficha, né? Agora, quem faz só por fazer, né? E acho que é isso que vai dar o próximo passo na carreira, que vai fazer o cara aprender mais também, né? Então, eu acho que... puxando um pouco do que eu queria falar também sobre esse assunto, né? Porque acabei de tocar no assunto perguntando se os profissionais eles saem preparados, né? O que eu acho, na minha opinião, que as pessoas elas não saem preparadas é entendendo sobre a gestão da sua carreira. Né? 100%, concordo. E isso, infelizmente, né, a faculdade ela não tem trazido muito isso, principalmente eu que fiz faculdade de engenharia, eu vejo isso no meu lado lá, né? Que os profissionais eles não saem sabendo gerir a sua carreira. E quando a pessoa entende o que é isso, né? Entende, pô, como é que funciona uma organização, como é que funciona, por exemplo, o mercado de trabalho, como é que funcionam os clientes, né? Ela começa a dar valor para isso que a gente está falando agora. E aí começa a botar em prática e entender, pô, eu tenho que ter o meu repositório bem feito lá, eu tenho que ter o meu LinkedIn bem escrito. Não posso falar besteira na internet, que essas coisas ficam. Exatamente, né? Tu vai pensar 2, 3 vezes e dar uma opinião um pouquinho mais polêmica, uma opinião um pouquinho, né, sei lá, falando sobre política, né, se expondo nas redes sociais, algo desse gênero, né? Perfeito. Eu estava complementando, enquanto tu falava, eu fiquei pensando que existem vários buracos no nosso modelo educacional. Esse é um, com certeza, gestão de carreiras, mas a gente vê muitos posts na internet que falam sobre isso. Também a gente nunca aprende em nenhum momento da nossa vida sobre educação financeira, sobre impostos, sobre nada, entendeu? Então a gente chega na vida, depois de formado, tá, e agora? Agora vai. Agora o mercado vai te ensinar. Mas a gente poderia ter, pelo menos, assim como eu falei que a universidade hoje, no contexto da TI, ela te dá essa visão do que tu pode fazer, não sei se ela, ou às vezes a escola, enfim, aí a gente teria que explorar, também poderia dar essa visão dos problemas que tu vai enfrentar lá fora. Olha, tu tem que pensar na tua carreira, tu tem que ter um modelo de educação financeira, que se tu começar agora aos 20 anos, pode ter certeza que aos 60 tu tá tranquilo. Agora, se tu começar aos 45, já não vai dar. Né? E assim por diante. Então, eu concordo contigo, tem certas coisas, a gente às vezes foca muito nesses hard skills e esquece questões que vão além daquelas caixinhas que a gente aprende, tanto na escola, nível básico, quanto na faculdade. Tem uma coisa que eu encho muito saco, né? Que eu falo bastante isso, né? Nos meus vídeos, meus conteúdos. Eu lancei, inclusive, um curso falando sobre isso, né? Que, assim, ó, existe uma diferença, né? Entre ser um profissional e ser um amador, né? E a gente tem que levar a nossa carreira na programação, porque é uma carreira, né? Mesmo sendo empreendedor, mesmo sendo empresário, tu tem uma carreira, tu responde para alguém. Seja para um chefe ou para um cliente, né? Todo mundo tem um chefe, no fim das contas, né? E né, uma das diferenças principais entre ser um amador, levar as coisas como hobby na programação, né, ou ser um profissional, é essa visão que a gente está falando agora. Né? E aí, realmente, tem que ter um conhecimento mais profundo sobre isso. Estão me ligando aqui. Atende aí. E no meio até assim, entender que tudo isso assim, vai fazer parte da construção desse processo, enfim, de carreira do profissional e que eu digo, ele dá resultado. Ele dá resultado. E aí eu já vi gente falar, tá, mas Chanin, olha só, tal pessoa é, entre aspas, filho do rei, ou deu sorte. Eu falo, cara, isso vai sempre acontecer. A vida ela é injusta e faz parte. E desigual, né? E desigual, isso, entre aspas, sempre vai ser assim por questões muito complexas. Agora, se você não fizer a sua parte, tenho certeza que você vai se dar mal. Isso é certo. Isso é certo. Isso é 100%. Certeza. Agora, se você fizer o máximo, esquece os outros. Para de pensar como é que o outro... Para de olhar a rede social do seu colega. Se você está fazendo o seu caminho e está estudando e está montando sua carreira, vai dar certo.
vai dar certo. É verdade. É. Eu quero te trazer um ponto de vista meu também em relação a isso, né? Que a gente está conversando aqui. Voltando nessa pergunta de se as pessoas elas saem preparadas, né, de uma educação, de uma faculdade, de um curso online que seja, né, para o mercado de trabalho. A gente já conversou, acho que fora aqui do podcast, fora do escritório, inclusive, sobre esse assunto, e eu queria ver a tua opinião sobre isso também. Eu acredito, tá, que os júniors, eu acredito que eles saem preparados, mas não porque eles estão prontos, mas é porque o mercado está precisando muito de gente. Então, eu acho que a expectativa, né, do mercado de contratar gente boa, entre aspas, né, tá um pouquinho mais reduzido, a régua tá mais embaixo, porque tá faltando gente no mercado. Então, não é uma questão se sai preparado ou não. A gente está precisando de gente, tem que botar gente para dentro da empresa, e aí as empresas montam, né, esquemas complexos e grandes lá dentro de ensino, né, de ensinar uma tecnologia, de pagar um curso lá, de dar uma mentoria aqui, né. E eu vejo que, por outro lado, e aí que a conversa que a gente teve aquele dia, os sêniors é um pouquinho diferente, né? Eu vejo que os sêniors eles não estão preparados. Eu vejo muita gente pleno querendo se meter um sênior goela abaixo porque tem muito tempo de casa, ou porque tá vendo que o mercado está muito agressivo e quer surfar na onda também, sabe? Mas eu vejo, sinceramente, um nível de despreparo muito grande. Tanto por essa visão, né, de maturidade, né, que é falta do que é ser um profissional, e pela visão também de que o mercado está precisando de gente, vamos abusar dessa onda e vamos tentar surfar também, conseguir salário alto, etc. Né? Concordo, até porque, de novo, os próprios nomes já trazem um pouco os seus significados, né? O júnior, pleno e o sênior. E esse é o tipo de coisa, talvez conectando um pouco com a tua pergunta, posso estar falando aqui uma besteira, mas não tem como sair, a não ser que você seja um profissional que, assim, espremeu a laranja ali durante teus 4, 5 anos de faculdade, é difícil sair sênior de uma faculdade. Mas por quê? Porque você não é capaz? Não, porque tem coisas que vêm com experiência. Bagagem. Com bagagem. E que não é só aqueles 4, 5 anos, mas eu fiz um estágio, mas eu já estava contratado, mas é outros rolos que vão acontecendo na tua carreira que te tornam um sênior. Então, é por isso que é difícil a universidade preparar nesse sentido. E eu concordo. E as empresas estão buscando alternativas, que é todas que vocês podem imaginar, que é fazer treinamento in company, que é ser super agressivo nas suas propostas, que é estar em cima do LinkedIn toda hora e estar ali pressionando os programadores, ou até mesmo, e aí do outro lado, os programadores surfando a onda, tentando, bom, já que estão precisando, eu vou me meter. E aí o ponto é, dá para conseguir? Dá. O problema é que na hora de entregar, tu tem que responder como sênior também. Exato. E o ponto é, se você está preparado para isso, legal. Agora, se não tá, vai sofrer o pênalti. E aí é um problema. Exato. Legal. Bom, eu quero te passar para uma próxima aqui. Hoje a gente sabe que tem muitas vagas sobrando no mercado. A gente acabou de falar sobre isso, né? Mas o que está faltando para os profissionais preencher essas vagas? Legal. Sabe que... Não sei se eu comentei sobre isso no início do nosso papo, mas eu, além de ser muito fã de tecnologia, que ficar futricando, eu também sempre fui muito curioso, sabe? E com tudo. Cara, por que o espaço é assim? Por que as estrelas estão daquele jeito? Eu sempre fui um curioso do universo, assim. E aí, essa foi uma pergunta, cara, que eu, por coincidência, eu me fiz há um tempo atrás, porque bateu 1 ou 2 notícias no meu celular de empresa X abre 100 vagas de TI. Empresa Y abre 200 vagas de TI. E eu, cara, o que está acontecendo aqui? E aí, eu, na minha curiosidade, como eu falei, tem que descobrir esse negócio. Como eu mencionei, eu estou no Tecnopuc, eu vivo ali num mundo que tem 7, 8 mil pessoas, de grandes empresas, até startups. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar com algumas empresas. Então, eu fiz uma espécie de pesquisa. Genial. Né, não científica, tá, pessoal? Então, tudo que eu estou falando aqui foi de conversas com 3, 4, 5 CEOs ou o pessoal de RH. E a minha hipótese era que faltava soft skill. Eu tinha essa hipótese. Falei, cara, essa galera... E por que isso aqui? Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar. A gente sabe o estereótipo do profissional de TI. É um cara mais fechado, é um cara mais introvertido, é um cara que... Eu lembro, nas minhas aulas, vai apresentar um trabalho. É o cara que não tem a manha para apresentar, que não... Né, é o estereótipo. É o estereótipo, mas é um estereótipo verdadeiro. A maioria dos, de fato... Nerdão raiz. Eu posso falar porque eu sou, então... Verdade. É o estereótipo do nerd. Aí eu que já dei aula em outras escolas, vai para uma escola de comunicação... Cara, os caras dão um show, no palco ali. Cara, impressionante. Mas é perfil. E aí eu pensei, cara, minha hipótese está muito clara. Os caras não têm soft skill, não sabem conversar, não sabem negociar, porque não tem a prática. É isso que falta. Fui lá, conversei com essas pessoas
E me quebraram a minha hipótese. Falaram que não, é hard skill. Bala. Falta conhecimento técnico. E eu, tá, mas e soft skill? Cara, com raras exceções, se o profissional ele é muito, muito assim, fora da casinha, tu vai ajustando. O cara gosta de trabalhar mais sozinho, trabalha sozinho. Tá entregando, a gente consegue, se faz uma boa gestão, tu consegue capturar se ele tá ou não entregando. Agora, não adianta eu ter uma baita soft skill, saber negociar, saber conversar, saber fazer dailies. O cara não sabe codar. O cara sabe codar. Então, quebrou minha. Então, a hipótese não, a resposta que eu tive de todas as empresas que eu falei é hard skill. Legal. Então, assim, de novo, não é. Não podemos validar para todo o mundo, mas eu achei, cara, falei com 5 empresas de pequenas, médias e grandes e todas me deram a mesma resposta. Eu acho interessante isso, porque a minha tese, ela é uma tese talvez um pouco mais equilibrada. Não é que as pessoas elas deixam de contratar profissionais porque não tem tanta soft skill ou porque não saiu bem numa entrevista, né? Eu acho que as empresas elas já entenderam de como é que é o perfil do profissional e tem algumas coisas que relevam, ou que entende, pô, esse cara ele vai ser melhor daqui a um tempo, ele vai se desenvolver aqui dentro, então eu vou dar um espaço para ele, sabe? Eu acho que isso, eu acho que não é um processo talvez eliminatório, né? De que por que a pessoa não foi contratada na empresa porque falta soft skill. Mas eu acredito que a soft skill aliada com o hard skill, né? Sendo bem equilibrado, o dev, né? Desenvolvendo ao mesmo tempo as duas capacidades, as duas habilidades, eu acredito que esse cara ele cresce na carreira, né? Mas por causa da grande demanda que existe, realmente, isso não é uma coisa eliminatória. Só que se tiver, né, que promover 2 pessoas, né, que têm teoricamente conhecimentos iguais, técnicos, e uma for melhor no soft, eu acho que a do soft ela tem um diferencial ali para se mostrar também, sabe? Concordo. E outra coisa que é muito importante para quem está nos ouvindo, pensar que o mercado ele é cíclico. Então, hoje ele está assim. Perfeito. Eu ia puxar isso. Perfeito. Hoje está sobrando. E quando estiver faltando? Né? E aí o que eu faço? Eu não tenho a minha soft skill, que eu não busquei, então por isso que eu quis, né? Não quis, e aí eu fiquei para trás. Então eu digo, cara, independente de como tá a maré, continua dando 100%. Perfeito. Sempre dando 100%. Porque pode ser que daqui a 2 anos vire. E aí tu vai estar batendo na porta de empresas e tu vai ter talvez uma má reputação de outras, não vai ter recomendação, porque tu não trabalhou coisas que ficaram para trás. Eu tenho uma tese muito louca em relação a isso. Vai. Olha que loucura. Eu comecei a observar isso na minha empresa. Eu tenho uma equipe lá, pequenininha assim, acho que tem 5 pessoas. E eu tenho uma menina que ela é mestranda ou mestrada, acho que ela já é mestre, em História da Arte. Eu tenho uma outra que era da comunicação. Eu tenho um outro que era da economia. E aí mais 2 pessoas que realmente eram da programação e sempre gostaram e tal. E as pessoas mais experientes da minha equipe, né, os mais desenvolvidos ali, são a dessa História da Arte e a da comunicação. E elas têm a capacidade técnica show, muito boas, elas são boas, mas elas dão show em soft skill. E aí, elas, cada vez mais, elas crescem ali nas minhas empresas e tal. Sabe, eu adoro trabalhar com elas são fantásticas, assim. E aí, o pensamento que eu tive foi esse, cara, será que o pessoal tá se ligando de que, né, porque o mercado está muito agressivo hoje, tem gente de outras áreas que estão se antenando na parte de TI, né? Daí a pessoa vai lá, estuda, se desenvolve para isso, começa como júnior, obviamente, né? Mas vai se desenvolvendo e vai chegar num nível que ela está na mesma capacidade técnica de uma outra pessoa que sempre foi da computação. Mas o cara, ele excel, né? Ele supera, né? Ele desenvolve melhor na soft skill e aí, se tiver uma comparação direta, o pessoal vai ficando para trás. Sim, daqui a pouco aquela pessoa que estava, entre aspas, atrás, vira teu gestor. Exato, aí, exatamente. Porque tem capacidade de liderar, de negociar, de conversar. Exatamente. E a gente fica... Isso assumindo, claro, né, que a minha visão é ser gestor. Daqui a pouco o profissional não quer ser. Mas nós vamos ficando, mesmo assim, vai ficando para trás. Porque, de novo, outra coisa é que o mercado, ao mesmo tempo que ele está bombando hoje, mas ele é muito dinâmico. As tecnologias que nós vamos usar daqui a 5 anos vão ser outras. Nem sabemos quais vão ser. Então, eu tenho que estar ali me atualizando sempre. Então, eu tenho que correr com esses 2 corredores juntos. Tá me atualizando tecnicamente, que para muitos é meio padrão, porque a pessoa gostam, né? Gosta, mas tem que se ligar que não pode ficar para trás. Né? E aí, claro, outra pergunta de $1 milhão, como é que eu treino soft skills? Fazendo, não tem? Comprando Hackenatech, pode ser também. Também. Mas é isso, se educando no assunto, mas botando em prática. Botando a cara a tapa. Mas isso que tu comentou, né, do curso é importante, porque tem estratégias. Assim, não é também, vou lá e tentar
fazer de qualquer jeito. Sim. Tem estratégias para liderar, para negociar, para conversar, para tudo. Até para responder e-mail tem estratégia. Então, o Dev gosta bastante, né, de framework, né, de metodologia, né? Existe metodologia para cada coisa, né? Ela talvez não seja tão 0 ou 1, então assim, Exato. a resposta que eu vou receber certamente é aquela, mas tem estratégias. Com certeza, com certeza. Massa. Bom, nós falamos sobre habilidades, né? O que falta para os profissionais preencher. A gente falou um pouco sobre que habilidades que estão faltando, né, para os profissionais de hoje. E eu quero te perguntar um pouco sobre agora, voltando para a área de educação, assim, você acha, Xanin, que tem alguma universidade brasileira que seja um modelo nesse preparo que a gente está falando, de tentar aliar, né, o business com a tecnologia, né? Claro, na medida do possível, né? Porque a gente sabe que nunca vai ser perfeito e talvez as universidades não tenham nenhum papel de acompanhar 100%, né? Boa pergunta. Assim, eu não tenho, obviamente, dados de várias universidades, mas o que eu vejo é um movimento muito forte nesse sentido. Então, eu posso falar um pouco da PUC. Da PUC. E porque a PUC tem feito esse movimento, sim. De novo, acho que tanto pelo mercado quanto porque o mercado da educação está se modificando, então a gente precisa se reinventar. Só para citar exemplos, o curso de engenharia de software que a gente tem, que é um curso relativamente novo, ele nasceu com a ideia de ter uma experiência prática para os alunos, que é a Agência Experimental de Engenharia de Software, a AGES. Aí alguns que de repente tem alunos nos ouvindo aqui vão dizer, mas a AGES, ela simula, não é bem. Não funciona muito bem. Não é, mas cara, tudo bem, nada vai ser igual ao mundo real. Mas, cara, tu tem ali um cliente, é uma pessoa de fora que está acompanhando, tu tem as sprints, não tem prova, disciplina, então a entrega do projeto. Então, assim, tudo bem que não é 100%, mas é melhor do que bem melhor do que nada. Porque tem ali os conflitos entre as squads de desenvolvimento. Eu sou professor na AGES, então a gente pega essas tretas. Tem aluno que falta, tem stakeholder que dá xixi, às vezes tem stakeholder que pega mais leve. Então, às vezes tem grupo que não entrega, de passar vergonha na frente do... Genial. Isso para mim já é suficiente como aprendizado. Outra coisa também que eu posso trazer que acontece muito agora puxando um pouco o chapéu Tecnopuc, cada vez mais interação, tanto puxada como empurrada entre empresas e, digamos, e as universidades. Por quê? Porque as empresas querem os profissionais e as universidades querem conectar com as empresas para trazer essa experiência. Então, exemplos de coisas que a gente tem feito muitos hackathons. Então, mas não é um hackathon isolado. É um hackathon onde tu traz 3, 4 empresas que vão propor os desafios, que na verdade é o menos relevante, mas o que importa é que tu tem uma empresa ali trabalhando junto com os alunos para conhecer aqueles alunos, os alunos conhecerem aquelas empresas, ter troca. Então, assim, tentando responder a tua pergunta, indo mais para o ponto, eu acho que assim, elas estão tentando aproximar um pouco, sair um pouco das caixinhas das disciplinas e começar a se aproximar um pouco mais. Acho que a gente nunca vai ter um modelo, porque, de novo, mercado é mercado, educação é educação, existe, claro, uma diferença, mas acho que as linhas estão começando a trabalhar não tão separadas como a gente enxergava no passado. Então, elas estão tendo uma interação bem legal e bem complementar. Eu queria dar o meu depoimento, porque não sei se todo mundo sabe, mas eu iniciei a faculdade em 2011. Eu iniciei na ciência da computação, né? E aí eu fiz uns 2 anos, larguei fora, porque eu já estava trabalhando na área. E eu não consegui me enxergar, eu me desenvolvendo muito mais lá na faculdade do que eu precisava botar em prática, né, na empresa que eu trabalhava na época, né? Isso que eu desenvolvia site. E aí eu larguei a faculdade, saí, abri a minha empresa, comecei a trabalhar, empreender, captar cliente e tal. E aí eu senti a necessidade, graças à engenharia de software, porque eu vi que ela conseguia aliar, né, essa parte de um pouco de mercado de trabalho e um pouco da parte de tecnologia também. E eu vi ali uma esperança. Eu só voltei a estudar e voltei para a faculdade por causa da engenharia de software. E eu concordo contigo, a AGES, né, a Agência Experimental, ela não é perfeita. Ela acho que não foi criada para ser perfeita, porque nada é perfeito na vida, mas a ideia dela, ela me chamou muita atenção na época, né? E agora, trazendo um pouco o que eu pensava na época, né? O que para mim foi um divisor de águas, assim, porque quando eu fiz ciência da computação, né, e eu gostava muito da tecnologia, eu adorava ciência da computação, pela parte mesmo de computação gráfica, sabe, de me ferrar escovando bit, eu realmente gostava disso. Mas eu achava que eu precisava aprender mais coisas técnicas e que a faculdade era muito lenta. Quando eu fui pro mercado, eu me dei conta, mas não é só de parte técnica que vive um profissional.
E aí eu entendi a responsabilidade, talvez, que uma universidade tem, né, de te entregar esse mix, né, de cursos, de aulas, de conteúdos diferentes para rechear o profissional, né? Um pouco diferente do que tu faz, por exemplo, um Udemy da vida, uma Tribe da vida, que é uma escola, pô, do caralho. Eu tenho pessoas que trabalham na minha empresa hoje que vieram dessa Tribe, que os caras são muito bons, então eles realmente são bons naquela entrega, mas eles não têm essa visão holística, eles não têm o todo, o recheio, sabe? Eu tenho argumentos contra a faculdade, eu tenho argumentos a favor também, mas eu quis dar um pouco do meu depoimento, né, pessoal, em relação a isso. Não, e tu tá certo, eu acho que tem muitos pontos, e eu tô aqui, não tô para defender, eu sou professor há muitos anos e reconheço muitos problemas que as universidades têm, mas é isso. O ponto principal, como tu falou, falando em outras palavras, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, quando nossa visão é muito pequena, parece que tá tudo resolvido. Então, além de outros, né, papéis da universidade é esse. Cara, olha só, tem isso aqui, tem isso aqui. Ah, não curti, tudo bem, mas pelo menos tu sabe que existe. Então, tem essa função, além de outras funções que a gente pode, daqui a pouco, falar também, que eu enxergo como papel importante até para desenvolver as soft skills que a universidade tem. Às vezes a gente fica muito vidrado no conteúdo. Ah, mas o conteúdo não me valeu. Cara, mas tu tira alguma coisa sempre de cada experiência que tu teve em cada disciplina ou em cada curso. Então, isso também parece que passa batido. Ah, mas eu fui mal, o professor era ruim, o professor era bom. Cara, mas a gente tira alguma coisa dali, sempre. Total. Eu faço uma comparação em relação a isso, é de ler um livro. A diferença entre ler um livro e ler o resumo do livro. O resumo tu tá pegando a interpretação que alguém fez. Mas o livro não é só o conteúdo do livro, né? Tem muita coisa, muita cultura que tu aprende, né? Quando lê um livro que às vezes tu não se dá conta, né? Mas lendo de um resumo, passa batido. Se tu tá lendo um livro só pelo conteúdo, né? O âmago daquele livro ali, tu tá perdendo, né? Esse entorno todo. Né? Fora a questão, e a gente pode fazer uma comparação, gostei da ideia, porque tu lê um livro de 200 páginas, 300 páginas, também é um desafio. Uhum. Então, tu consegue ler um livro de 300 páginas, do início ao fim, e entender, e vale a mesma coisa para a universidade. Né? Será que o fato de eu ficar 4 anos, 3 anos, 5 anos num curso, mostra também, pelo menos na minha visão, e acredito que... Total. Mostra que tu tem essa visão de longo prazo para projeto. Então... No mínimo, comprometimento e determinação. No Exato. mínimo. Olha, tô me comprometendo 5 anos nesse projeto. Já mostra algo. Claro, terminando, mostra que tu tem esse comprometimento. Então, isso tem também esses pontos que às vezes a gente não percebe, e eu acho que as empresas também olham para isso. Uhum. Não é só... não sei se a gente ia falar sobre isso, mas já me adiantando um pouco. Hoje a gente vê esses casos Google, como é que é? Tá contratando pessoas sem faculdade. Uhum. É aquela coisa. Eu não acho um problema contratar pela hard skill, mas o fato de alguém terminar uma universidade mostra muita coisa. Mostra muita coisa. Porque a gente passa, eu falei antes, né? A gente passa por professores bons, professores ruins. Então tem que saber lidar com esses professores bons e ruins. Uhum. Isso é um desafio. Grupos bons, grupos ruins de trabalho. Que isso faça com que eu aprenda O grupo bom é fácil, o grupo ruim, como é que eu resolvi o problema? Aí eu tenho um TCC no final, que é um desafio. Eu tenho prova, que as pessoas... Eu sempre critiquei prova e hoje eu tenho uma... Hoje eu não critico tanto, porque a prova... Tu aplica as provas. Não, mas eu já fiz muita prova também, Sei. né? E porque, cara, tu tem 1h30 e ali te dá uma ansiedade. Cara, mas o mercado vai te dar muito mais ansiedade. Então tu tem que... A prova é um treino de deadline que tu tem. Eu não tô nem aí pro resultado necessariamente da prova. Se o aluno tirou 10 ou 9 ou 8 ou 7, que é a nota mínima, até no caso de recuperação 5, não importa. Mas é que tu tem que passar pelo processo, que tu tem um deadline, tem um relógio clicando ali e tu tem que entregar. Isso tu leva pra frente. Quando tu não tem essa experiência, pode acontecer. Tem um risco de tu ir pro mercado, ir para uma Google, como eles argumentam, e vai ter pressão e tu, não teve a experiência de ter essas pressões, um momento de treino. Então, para mim, a universidade também traz esse treino. Então, às vezes a gente fica muito focado em nota, em disciplina, em professor. Cara, mas tem muita coisa. Tem um entorno todo. Tem um entorno todo que a gente aprende. Eu acho muito legal porque isso é um dos pontos que sempre quando me perguntam, né? Tem muita gente que me traz esse tipo de dúvida, né? Pô, eu enchi o saco da faculdade, né? O que eu faço? Né? E aí eu explico esses argumentos todos que a gente falou agora e eu dou um pouco da minha visão. Quando eu retornei para a faculdade, imagina, eu estava com 24,
né? Muito velho, né? Mas para mim eu tava 6 anos atrasado já. Eu devia ter me formado, né, com 20 ali, 18. Sim, não é tão, mas entendo. Pra ti, tu tava... Pra mim eu tava lá atrás, porque eu tava tendo cadeira com uma gurizada de 18, 17, sim. 18 anos, né? E eu já tinha empresa, tinha, né, um monte de coisa, tinha outras preocupações até, né? E aí no começo eu admito, assim, eu sempre falo essa história, no começo eu admito que eu era muito arrogante, muito chato, assim, eu achava que ali eu tava com uma perda de tempo, sabe? Eu tava na base do ódio, assim, na base da raiva que eu queria me formar. Tua premissa era Né? essa. Minha premissa era essa. E aí eu fui vendo justamente isso que tu falou, sabe? Pô, olha o network que a gente pode fazer, olha a amizade que a gente pode criar com um professor, que, por exemplo, a gente tá aqui agora, né? Olha quantos colegas a gente pode ter que a gente vai ver logo amanhã, sabe? Que a gente vai precisar de gente na nossa equipe, que a gente vai precisar tirar uma dúvida técnica e alguém vai poder nos ensinar. Aprender sobre, né, trabalho em equipe de verdade, né? Porque uma coisa, eu pensava muito assim, né? Uma coisa é eu fazer um trabalho em equipe na minha empresa, onde eu mando as pessoas fazer, as pessoas fazem. Outra coisa é na escola, que eu peço para a pessoa fazer uma coisa e ninguém faz nada. E aí a gente tem que lidar sobre isso. Sim, né? exato. Isso, eu falo muito sobre isso com os alunos. Cara, como é que tu vai criar uma estratégia para motivar o teu colega a fazer? E aí, o cara não fez. E aí tu vai fazer e levar o cara nas costas. Qual é a tua estratégia aí? Tudo isso aí faz parte do aprendizado. Exatamente. E a gente aí... não dá nome, mas isso é soft skill. Total, né? total. Eu sempre brinco, né? Que assim, ó, por que é importante a soft skill, né? É porque tu, a não ser que tu seja um freelancer e tu pegue trabalho a partir de um site e tu nunca fale com ninguém, a gente trabalha de pessoas para pessoas. A gente está sempre em contato com alguém, né? E a gente, como colega, como desenvolvedor, as pessoas também me dizem uma coisa do tipo, mas eu não quero ser líder, então eu não preciso ter soft skills. Não, mas só um pouquinho. Tu tem que liderar o teu colega, tu tem que motivar ele a conseguir te ensinar também, a conseguir te ajudar, te apoiar, a fazer uma entrega bem feita, porque senão o time inteiro falha, né? Então, no momento que a gente trabalha com mais de uma pessoa na nossa equipe, a gente tem que ter liderança, a gente tem que ter essa motivação. Não, e tu sempre, a não ser que tu seja o CEO, e mesmo que tu seja o CEO, tu vai ter que negociar com outras pessoas, mas tu sempre vai ter um chefe. E aí, como é que tu vai conversar e negociar com esse chefe? E quando eu falo negociar, é desde as coisas mais simples, como um dia de folga, umas férias, como negociar salário. Total. Isso tudo faz parte da soft skill. Como é que eu vou sentar na frente do meu chefe, olhar no olho dele e falar que eu quero um aumento sem gaguejar, sem não tendo argumentos, e sabendo que a resposta dele pode ir por outro lado, como é que eu vou trabalhar aquela resposta, como é que eu vou ter um raciocínio rápido para passar por cima da resposta, porque tudo que a gente pensa no treino, no banho, não acontece no mundo real. Então, como é que eu vou me preparar? E eu digo, muito disso é treino. É muito disso é treino. E eu treino justamente na sala de aula, com um aluno, com um colega que é ruim, com um colega que é bom, nos estágios, nas experiências de trabalho. Então, tudo isso conta. Então, indo aqui para o soft skill, eu acho que fica mais nas entrelinhas. E aí o profissional às vezes não percebe ele vai perdendo essas oportunidades de treinar essas habilidades. Não e aí, querendo... Né, pode ficar tarde. Não, e pode ficar tarde. Não querendo puxar a brasa, meu assado aqui, mas no curso vamos puxar. Vamos puxar porque é bom. No curso do Hackenatec, eu tenho um módulo que a gente só fala sobre carreira e sobre como é que a gente pede um aumento, como é que a gente pede um feedback, como é que a gente motiva o nosso chefe, como é que a gente motiva os outros, como é que a gente comunica as nossas entregas, como é que a gente faz marketing pessoal dentro da empresa, né? Então, tentando ajudar isso, porque realmente em nenhum lugar a gente vê isso e muitas vezes o dev ele não se dá conta que ele precisa fazer isso. Ele precisa ir lá, muitas vezes, e pedir aumento, não vai cair de paraquedas, né? Cara, teu ponto é espetacular, então... já fica aqui o convite pro pessoal assistir pelo menos esse módulo aí. Pelo menos esse módulo, tem que assistir. Não, mas falando sério, porque todo mundo que trabalha em empresa sabe, mesmo que... Ou vai começar a refletir agora, a gente tem nossas impressões sobre os outros, sempre. Então, o Matheus é aquele não sei o quê, o João é aquele não sei o quê, a Maria, a gente tem. Né, tem o cara que é o relapso na nossa cabeça, o cara que é o que fala muito, que faz muita piada, o que não sei o quê. Então, assim... Qual é a visão que as pessoas têm da gente? Ou que visão eu quero construir que elas tenham de mim para que eu não seja a bola da vez? Daqui a pouco eu tô sendo inconveniente com as pessoas, não tô sabendo. Isso chega no meu chefe e daqui a pouco eu tô fora. Então como é que eu construo tudo isso aí? Eu tenho certeza que tu deve tratar de forma bem aprofundada. Porque quando a gente vê, fica tarde. Né? E daí O Diego tá ali, ó. O Diego tá ali. A gente gravou ontem
Juro por Deus. A gente gravou ontem uma aula falando sobre isso. Cara, viu? A gente nem combinou. Cara, porque é verdade. É verdade. E a gente vê, e eu vejo isso, se tu não sair um pouco da tela e olhar ao redor, tu vai ver que tu tá sempre vendo e sendo visto e criando impressões dos outros. E tu tem que ter certeza que as pessoas estão te enxergando como tu é e como tu quer ser visto. E aqui, para deixar muito claro, e imagino que vocês falam sobre isso, não é para enganar os outros, mas é que às vezes a percepção que os outros têm da gente é uma percepção errada. Porque eu tive uma conversa talvez desagradável com alguém, então o Xanin, ele é ABC. E daqui a pouco não, daqui a pouco foi só um momento e eu tenho que construir minha imagem para mostrar, não, ali foi uma discussão momentânea, eu estou construindo minha imagem. Isso as pessoas não percebem, quando vê, não sabem por que às vezes não são promovidas, ou por que alguém ganhou, passou na frente, porque tem toda essa parte de networking e de comunicação que as pessoas não se dão conta, que é difícil de construir. O marketing pessoal, ele não é só usado para tu conseguir um emprego, né? Tu tem que usar isso dentro da empresa, tu tem que usar isso para conseguir cliente também, né? Exato, enfim. Perfeito. Não, super bem apontado. Eu queria te dizer também Só para fechar esse tópico da Agis aqui, porque eu me lembrei agora de um tópico que eu precisava te contar também, uma dessas. Teve uma vez também, né, que muita gente pergunta sobre... beleza, vai lá o Haas, né, no Hackenatech, fala sobre marketing pessoal, fala sobre networking, tem que ter networking, tem que conseguir se relacionar e tal. Tá, mas como é que consegue fazer isso, né? Eu não sou o Haas, eu não tenho empresa, né? Eu sou um desenvolvedor numa empresa. Na Agis, né, depois que eu comecei a entender esse ponto que eu te falei, eu literalmente, né, eu calcei as sandálias da humildade. Baixei minha bola, dizendo, olha, eu não sei tudo, e eu preciso aprender com as pessoas que estão aqui, eu preciso aprender com os professores, mas não só o conteúdo, né? Aprender a ser uma pessoa, né? Um profissional, um professor, enfim. Aprender com os colegas que devem ter outras coisas para me ensinar, né? E aí eu mudei a minha postura e comecei a ser mais aberto, né? E aí eu comecei a curtir a faculdade pra caramba, assim, foi muito legal. E no meu segundo semestre na Agis, nessa cadeira que no fim do semestre, a gente entrega um produto, né? Tinha um PO lá, que foi bem no projeto de adoções, era um projeto famoso lá, muito legal esse projeto. Uhum. E eu fiz a última entrega do projeto, eu e a minha equipe, a gente entregou o projeto, né, pro Ministério Público lá. Lá com o Nilson. Com o Nilson. Uhum. E aí eu conheci o Nilson, né? Nilson Assinara. Isso, conheci o pessoal. E eu não fiz nada, eu só dei a minha vida ali, tipo assim, pra fazer a melhor apresentação, pra entregar o projeto com maior qualidade, sabe? Aí eu tomava a frente, eu liderava e tal. Anos depois, eu fui apresentar o Hackenatech pra umas pessoas numa associação, que aí eu descobri da Sucesso e tal. E aí eu cheguei no Instituto Caldeira para apresentar pro pessoal, era o Nilson. Sim. E ele me olhou e disse, ele faz parte da Sucesso. Ele faz parte do Sucesso. Uhum. Ele falou, me disse, pô, mas eu me lembro de ti. Aí eu falei, vai me desculpar, eu não me lembro de ti. Ele, não, tu não entregou um projeto na Agis, assim, assado? Eu, puta que pariu. Olha só, 4 anos depois, sei lá. E aí ficou uma marca ali, sabe? Por quê? Não porque eu fiz um código melhor naquele momento ali, né? Mas é porque a minha garra, assim, de tentar entregar, sabe? De apresentar, de pegar junto, de liderar as pessoas ali, sabe? Isso deixou marcado e ajudou também eu ter um relacionamento posterior com ele, tá? Até porque ele nem viu o teu código, né? Ele certamente lembra de ti como alguém que se engajou. Isso. E esse é um tópico, não sei se nós vamos entrar nele, mas o tópico do networking, ele é um tópico que é fundamental também. E a gente pode, se quiser, a gente pode entrar agora, mas o como fazer, o grande mistério, né? Como fazer networking. Eu acho uma boa, vamos lá. Não, porque isso é uma coisa que muitos me perguntam. Tá, mas Xanin, como é que eu faço networking? Eu falo, bom, vamos começar interno. Tem um networking dentro da tua empresa. Como é que eu faço? Cara, tem as formas mais simples, que é chamar num cafezinho, aproveitar que alguém foi tomar um café, puxar um papo, um almoço, enfim, participar dos eventos da empresa, não ser, tem mais um happy hour que eu odeio, que o pessoal fala. Não, vai lá e curte o happy hour. Esse é o jeito interno. Mas qual é o jeito, digamos, externo e que não dá para ser um estranho desse ninho? Fora da empresa, muita coisa acontece. Tem eventos, tem outros cursos que eu posso fazer, tem palestras. Cara, eu tenho que estar no meio. Eu não posso pensar que o meu trabalho é, sei lá, das 9 às 6, como a gente queira colocar. Depois das 6, finalmente vou para casa, ver um Netflix por 4 horas, dormir e amanhã vai de novo. Não, eu tenho que... No caso de hoje é dar um alt tab, né? Dar um alt tab e pronto. Ligar o Netflix. Ligar o Netflix. Eu tenho que... Cara, sei lá, ou é antes do trabalho, depois do trabalho, fim de semana. Eu não posso pensar assim, cara, se a minha vida, se o meu trabalho é só aquilo, talvez eu esteja até, inclusive, na profissão errada. Então, se eu sou um programador e eu não me interesso em eventos de programação, em conhecer pessoas, cara, tem alguma coisa estranha. Ou
é meio certo que a tua carreira vai para um caminho talvez não vá para um caminho tão promissor. Então é isso, é entender o que está acontecendo, pegar um mapa. Hoje vamos pegar Porto Alegre, só que se a gente for comparar no passado, comparado com São Paulo, não tinha nem graça. Hoje, se tu bota um mapa de eventos só desse tópico, toda semana, todo dia tem evento. Todo dia. Então não tem desculpa. Aqui, mesmo puxando a sardinha, tem na PUC, tem na URGS, tem na Unicinos, tem no Caldeira, tem em todo lugar. Então, o pessoal é muito aberto. É muito aberto. É só chegar. É só chegar. É só chegar. Então não tem desculpa para parar de aprender e parar de conhecer gente. Não. E assim, às vezes é de um contato de um evento desses que, nossa, lembrei daquele guri, troquei cartão, daqui a pouco tu tá buscando uma recolocação. Cara, tu ganha aquele pontinho a mais na hora do processo seletivo. Total. Concordo contigo. E quero deixar um abraço pro Nilson aí, que eu sei que às vezes ele escuta meus conteúdos aí também, então já fica um abraço. Gente boníssima. Geral, é o cara. Muito gente boa. E tu falou essa parte do networking, né? Só pra fazer um fechamento, é isso que a gente tá falando, a diferença de ser um profissional. Exato. Né? E de ser um amador. Perfeito. Né? Ser um profissional é entender que tem que ter uma gestão da carreira, né? Então não é das 9 às 6 somente, né? Não pode ter preguiça. Né? Então, nós estávamos falando antes de começar aqui, eu fui num evento, eu participei, né? Palestrei num evento no sábado passado e era 9 da manhã o evento. E estava chovendo aqui em Porto Alegre. E eu pensei assim, cara, vai estar vazio. Pensei que na minha cabeça vai estar vazio. Né? E tava uma galera. Muito legal. E aí eu pensei, cara, que legal, essa galera tá engajada. Pô, se o pessoal veio 9 da manhã, num sábado, chovendo, para querer aprender, não só comigo, mas com outras pessoas muito mais legais que eu. Tava o cara do Chili Beans, tava o... Como é que é o nome dele? O Geraldo Rufino, uns palestrantes bem massa. E eu falei, cara, é isso. Essa galera acordou cedo para aprender. Deixou o sábado, deixou de estar com a família, deixou de repente sair sexta, porque não dá para chegar 9 da manhã tranquilaço. Virado. Então é isso. Ou seja, quem que você vai ser? O cara que sai na sexta, vai encher a cara e vai dormir o sábado inteiro? Ou aquele que vai, nesse fim de semana, já que tem um evento bala no sábado, dar uma relaxada, dormir cedo e fazer networking? Total. Tem que ser esse cara. Total. Tu vê que a gente não tá muito fora, porque o próximo assunto ia ser sobre isso, né? Qual o diferencial de um bom profissional? Acho que a gente já falou bastante. A gente falou muito sobre isso, acho que foi bem legal. Eu quero te perguntar agora sobre a tua experiência com os hubs de inovação, tá? Qual o perfil dos empreendedores que tu observa por lá, né? E que tu observa principalmente nas startups que deram certo ou que dão certo, assim? Até pela tua experiência pessoal. Tá. Acho que a gente pode... Não sei se nós vamos falar também sobre perfis que deram errado, mas acho que talvez eu misture um pouco. Eu quero que também. Talvez eu vá misturar um pouco, porque tem uma coisa que eu gosto de falar muito. Desde 2011, eu organizo um evento chamado FailCon, que é a Conferência do Fracasso. E uma coisa que eu aprendi, bom, já sabia antes disso, mas ali consolidou, é que não existe fórmula para o sucesso. Porque se existisse a fórmula, a gente não estaria aqui. Por que não estaria aqui discutindo o assunto? Pega a fórmula, bota dentro do liquidificador, toma e está resolvido. Então não tem. Aí até eu gosto muito daquele palestrante, o Clóvis de Barros, que ele, no meio das conversas dele... Eu amo ele. Então tu deve ter ouvido já isso que eu vou te falar, que ele fala alguma coisa, em algum momento ele fala assim, ele tá no aeroporto, ele vai na livraria, tem lá o livro, os 10 passos para ser feliz, os 10 passos para emagrecer, os 10 passos... Então assim, a gente busca fórmulas, na verdade, e as fórmulas vendem, por incrível que pareça, porque senão não estaria na livraria do aeroporto, mas no fundo não existe fórmula para o sucesso. Então a gente consegue, claro, aí tentando voltar para o nosso assunto, traçar alguns perfis, mas, de novo, não quer dizer que se eu repetir aquele perfil, eu vou conseguir ter sucesso, porque, de novo, eu posso copiar o Zuckerberg, eu posso copiar o Steve Jobs, não, porque o contexto é outro, o mercado é outro, enfim, as parcerias são outras, né? Mas o que a gente consegue perceber, assim, de alguns comportamentos que, de novo, né, sendo super claro que não existe fórmula. Primeiro, alguém super resiliente, né? Então é super importante porque empreender tomar na cabeça todo dia, de repente tá pronto para fechar um contrato milionário, aí naquele dia de assinar o fornecedor desiste e tu volta a zero. Então resiliência é muito importante. Muita capacidade também de, como tu comentou, né? Vou usar o teu termo de caçar a sandália da humildade. Então ouvir muito feedback, porque se a gente quer validar as nossas ideias, a gente consegue.
chega pra mãe, pra avó, nossa, que maravilhoso isso aí. Aham, Filho, tu é um gênio. Exatamente. Tu é um gênio. Exatamente. Mas não, eu tenho que buscar invalidar, eu tenho que ir pro mercado e o mercado tem que dar pau na minha ideia e eu tenho que ouvir aquilo com respeito e falar, cara, se eles estão dizendo que não, de repente tem alguma coisa aí. E o mercado geralmente não tem um jeito muito suave de dizer, né? E às vezes ele fala sim, que é um sim que é não, né? Que a gente chama sim que é não. os falsos positivos. Então é isso, uma pessoa que tem essa capacidade de entender o mercado, é resiliente. E aí falando como profissional, um pouco é isso, mas como time, é um time multidisciplinar. Porque um negócio, e aí é um erro que eu vejo super comum, 4 devs se juntando para fazer um negócio. Cara, pode dar certo? Pode. Mas em algum momento, um deles vai ter que calçar, né, usar o chapéu do administrativo, de vendas, da operação. E pela minha experiência, normalmente isso não acontece. Porque nós que estamos da TI, ou muitos, a gente odeia vender. A gente não tem esse tino de pegar o telefone e ouvir não e tá tudo bem. O cara de vendas tá nem aí. Ele vai lá, toma um cafezinho, ele faz e tá numa... Sim, parece que é combustível. Parece combustível. Não é melhor. Eu conheço gente, vendedor, que viaja o Brasil inteiro. Mas como assim, cara? Tu fica viajando de avião o tempo inteiro só para fazer janta, para falar com o fornecedor? Cara, mas é muito massa. Eu digo, pra ti? Pra ti, né? Mas por isso, então, ter uma equipe multidisciplinar é super relevante. Então, eu diria que como características principais são essas, né? Óbvio, né? O hard skill e o soft skill são bases. Se eu não sei desenvolver aquilo que eu estou fazendo, também não adianta, mas ter essa capacidade, né, e a resiliência também, na minha visão, ela vem também com uma coisa muito ligada ao que eu estou fazendo, ao propósito. Porque, bom ponto para falar, quando o empreendedor trabalha num negócio que ele não gosta, basta um momento ruim para ele desistir. Então, eu já tive casos, o empreendedor, ele chegou assim, cara, eu vou abrir um salão de beleza, porque, cara, salão de beleza dá dinheiro. Cara, o mundo, as mulheres gastam dinheiro, não sei o quê, aquele preconceito da visão externa. Foi lá e abriu. Cara, começa a dar os rolos, não aguenta mais, né, todo dia é uma tortura acordar segunda de manhã, agradece a sexta de tarde. Então, não preciso dizer que não deu certo. Porque não adianta. E a resiliência é isso. Cara, eu tô trabalhando no meu negócio de TI, deu tudo errado. Cara, beleza, vamos pensar como resolver, vamos virar à noite. E esse perfil tu tem quando tu tá apaixonado, mas não no sentido de paixão cega, mas assim, cara, eu tenho um problema para resolver, eu vou tentar resolver esse problema e não vou desistir. E não aquela coisa, ou a paixão cega, ou não estar linkado com aquele problema que eu tô resolvendo. Então, tem uma frase que eu gosto sobre isso, que a gente tá falando agora, que é: a gente tem que gostar do que a gente faz. Mas a gente não pode só fazer o que a gente gosta. Perfeito. Né? Vão ter momentos que vai ser um saco, vai ser uma merda. E esse é o momento. Quando alguma coisa dá errado, quando um contrato não fecha, eu não posso, e agora? O que eu vou fazer? Acabou minha vida. Eu sabia que eu não tinha que ter feito isso. Não. Cara, vamos sentar aqui, equipe aqui, deu errado esse contrato. O que a gente pode fazer porque o cara curte aquele negócio. Isso não vai acontecer se eu não estou vinculado àquele propósito daquele projeto. Então, é muito importante tu falar isso, porque isso vale para nossa vida como um todo, né? Óbvio. Não claro. Eu acho que é interessante, sim. Sempre quando eu falo sobre carreira, né, ou principalmente sobre vida, né, eu digo a seguinte frase, né, que entre vida profissional e vida pessoal tem uma palavrinha antes ali que é vida. Perfeito. A gente, né, até as empresas mesmo, né, puxando pro meu lado, assim, as empresas, elas são muito irresponsáveis até no momento que elas pedem pra pessoa separar, né? Não, aqui é só um pouquinho. Aqui tu tem que separar a tua vida. Pô, não tem como, né? Imagina, a mãe tá doente no hospital, que o cara trabalha que nem um demônio ainda, sabe, no escritório. Exato. Não tem como separar, né? Então, quando a gente fala de propósito, né, na vida profissional, também é importante ter um propósito na vida pessoal, né? Tem esse mix, assim, eu acho. Esse ponto importante. É muito legal. E tem uma outra coisa que eu falo também, quando eu tenho essas discussões com alunos, acontece, não lembro se na tua turma, faz tempo, às vezes eu abro quando dá tempo de filosofar, mas eu falo sobre isso. E acho que trouxe o ponto bom, a gente falou muito de carreira, mas o teu objetivo pessoal também é muito importante. Onde é que tu quer chegar? Porque tem pessoas eu conheço pessoas que querem ter o próximo unicórnio e não vão descansar enquanto não estiverem na capa da Forbes. Tem outros que querem só ter, entre aspas, uma vida simples, que pagar suas contas até morrer. E não está nada errado. Perfeito. O ponto é tu definir, cara, eu não posso estar reclamando, se eu estou indo pelo caminho da Forbes, eu não posso estar reclamando se eu estou fazendo as coisas só para pagar as contas do próximo mês. Agora, o contrário também é válido. Não, estou só trabalhando para pagar as contas do próximo mês, eu não posso... como é que eu não estou na capa da Forbes? Cara, porque tu não está seguindo esse caminho. E eu uso... Os exemplos que eu sempre uso não quero, por favor, entrar nessa discussão, mas quem aqui seria
Se pudesse agora, por um decreto mágico, ser presidente do Brasil, ganhando 100 mil reais por mês, quem aqui da turma seria? E aí um outro levanta a mão, assim, meio na emoção. Eu seria. Cara, tem certeza? Vamos lá. Vamos olhar como é que funciona. Olha a responsa e olha que é a vida e o estresse de um presidente. Eu nem precisa ser do Brasil, de qualquer país. Eu respondo, cara, eu não tenho perfil. Eu, Chanin, não tenho perfil nenhum. Eu acho que eu ia me estressar muito. Não pelo que as pessoas falam, mas pela responsabilidade. Cara, eu não ia poder dormir. Total. Cara, amanhã tem um negócio que eu não posso falhar, porque é um projeto que, cara, vidas dependem disso. Então, cada um tem o seu estilo. Então, eu meio que entendi qual é o meu estilo e até onde eu quero chegar. E acho que as pessoas... Claro, não é que eu entendi, até para deixar claro para as pessoas. Eu estou entendendo. Nós temos que sempre estar revendo o nosso conceito, porque cada novo passo que a gente dá se abre novos horizontes. A gente tem que sempre rever essa visão, mas tem que estar com ela bem desenhada. Sabe que é muito louco, tá? A maneira como foi desenhado, né, o Hackenatech. De novo falando sobre o curso. A maneira como eu estruturei o Hackenatech é baseada em metodologia, né? É os 5 passos para o sucesso, né? E aí a pessoa vai lá e compra, né? Beleza, eu quero descobrir os 5 passos. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, não tem 5 passos para o sucesso, tá? Eu vou te ajudar a tu ter uma metodologia, eu criei uma metodologia, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você pense, eu preciso que você provoque internamente alguma reflexão, porque se você não sabe para onde é que quer ir, eu não tenho como dizer, não é o Haas que vai dizer. E eu odeio aquela história de que para quem tá perdido, qualquer caminho serve, sabe? Eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que a gente tem que saber aonde que a gente quer chegar profissionalmente e pessoalmente. Então, eu aproveito o momento do Hackenatech para dar uma aprofundada nisso e eu digo o seguinte, olha, não continua os vídeos se você não respondeu essa e essa pergunta. Senão, eu até posso te entregar os 5 passos, mas daí tu vai executar e vai acontecer algum problema na vida e tu vai desistir. E tu vai botar a culpa em mim que não deu certo, sabe? Então, eu aproveito um espaço para provocar uma reflexão, porque eu acho que isso é vital para nossa vida, né? Falando de carreira, falando de educação. A gente falou de educação como educação pessoal, né? Profissional, mas a educação pessoal também ela é muito importante, né? Não, perfeito. Acho que... E agora falando da tua estratégia, ela é perfeita, porque realmente a gente se encanta pelos 5 passos. E tu já ter falado na primeira, olha, não tem 5 passos, olha, e tu tem que seguir o teu caminho. Mas não desiste. Mas não desiste. Mas é que essa é a vida real, entendeu? Não adianta, não adianta entregar, porque de fato não existe e a pessoa vai se decepcionar. E sempre lembrar uma coisa que a gente deve ter falado aqui de uma forma ou outra, mas sempre a culpa é nossa. Sempre a culpa é nossa. Então, assim, a gente pode falar que, de repente, trabalha numa empresa que o chefe é isso, o chefe é aquilo. Óbvio que tem situações que a gente não controla, mas, cara, nós somos os... Aqui eu vou falar um clichêzinho, né? Nós somos donos do nosso destino. Então, a gente não pode ficar... Porque é muito fácil culpar os outros. Mas é que foi a empresa do Haas que me tratou mal. Mas foi a PUC que não sei o que. Mas foi o Chanin. Não, nós temos que... Quando a gente começa a se tratar como adulto e assumir a responsabilidade... A gente começa, por incrível que pareça, a gente começa a evoluir. Quando a gente fica só achando desculpinha e culpando os outros, não anda. A gente patina, né? A gente patina, exato. Porque então, a gente está negando, né? A gente está negando os problemas que eles estão na nossa frente. Perfeito. Né? Tem que ter essa maturidade de falar, não, cara, se eu não me mexer, não vai acontecer. Não posso ficar dizendo, porque foi uma pandemia, porque não sei o quê. Sempre é muito fácil encontrar desculpas para não fazer. Muito fácil. Deixa eu te perguntar uma pergunta também um pouquinho complexa, mas assim, falando sobre as pessoas lá da PUC, tá? Que tu já observou, acho que tu me contou também que participou de algumas empresas em alguns momentos lá também. Como é que aquelas pessoas conseguiram hackear as suas carreiras? Nossa, essa é a pergunta de $1 bilhão. Cara, eu vou dizer assim, eu acho que talvez um resumo do que a gente falou a gente pode sintetizar nessa tua pergunta. Porque no passado, quando se falava de carreira, se falava daquela carreira onde tu fazia uma especialização, uma engenharia, e aí tu ficava 30 anos numa empresa e morria naquela empresa. E hoje, pelo contexto social que a gente vive, isso não existe mais. Então, o processo é bem... A gente pode colocar de várias formas, PDCA, Build, Measure, Learn, não importa. Mas é um momento onde eu tenho que dar um pequeno passo. A partir desse experimento que eu faço, eu vejo que outras portas estão se abrindo, aí eu vou para aquela que eu, enfim, acredito ou que eu decidi que é a melhor naquele momento, dou aquele passo, faço de novo esse modelo, e é isso, é de pequenos... Porque assim, não adianta eu com 18 anos falar assim, cara, essa vai ser minha vida. Isso já vale, eu já digo para todos que estão nos ouvindo. Eu tinha essa visão
Eu já tive muitas vezes essa visão. Quando eu tinha 15 anos, a minha empresa, que eu abri lá de sites, que eu comentei com 15 anos, vai ser a minha empresa do resto da vida. Minha empresa, tudo vai ser pro resto da vida. Até que uma hora tu descobre, cara, é difícil as coisas durarem a vida toda. Porque o mercado é muito louco. Não tinha celular, não tinha internet. O que vai ter daqui a 30 anos? Não tenho a menor ideia. Vão ter coisas que a gente não sabe e que vão fazer com que novas profissões surjam, outras deixem de existir. Então, o meu ponto é, mantenha-se curioso, experimentando. Stay foolish. Stay foolish, vamos usar a frase do Steve Jobs. Porque a cada novo aprendizado se abrem mais portas e a partir daquilo tu vai de novo. E acho que essa é a forma como eu hackeei e como eu vejo que os outros que estão tendo sucesso, e de novo, não querendo definir sucesso, mas eu digo que para mim eu tenho uma carreira que eu gosto, é isso, é que a cada novo passo a gente vê novas possibilidades. Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast há 5 anos, estou chutando aqui, não se falava em podcast, não se sabia. Então, de repente, e se meu novo projeto vai ser um podcast? Eu não tinha esse planejamento lá, daqui a pouco o podcast bomba. E aí? Aí mudou a carreira. E é um problema? Não, foi uma oportunidade que tu vislumbrou e que tu construiu. Não, mas daqui a pouco o modelo universitário mudou. Bom, vamos se adaptar e vamos para esse novo modelo. Então, acho que essa visão de entender que é um pouco caótico, né? E está cada vez mais caótico o mundo, é algo que talvez me tranquiliza e que deveria tranquilizar quem está nos ouvindo, que é... Primeiro, eu tenho que entrar no trem. Primeiro, eu tenho que subir no trem. Eu tenho que subir no trem. Porque se eu sair do trem, ele vai passar. Mas a partir daí é tudo novas descobertas e sem ansiedade. Porque, de novo, se eu souber o que vai acontecer... Se eu soubesse em 95 que a Amazon ou o Google, eu teria investido. Só que eu lembro e aí vale eu falar isso. Eu lembro Amazon... O Google não me lembro, mas a Amazon eu lembro. E eu lembro de ter falado exatamente essa frase. Cara, quem é que vai comprar livro pela internet? Esse negócio não vai dar certo. Eu lembro de falar isso. Então, hoje eu já tenho essa cabeça de... Eu não nego nenhuma ideia, eu não digo que nenhuma ideia é ruim. Cara, porque a gente não sabe como o mercado vai se transformar lá pra frente. Então, por isso, tem que ser um experimento, abrir uma porta, testo, não deu, vou para outra, deu certo, vou para outra, e assim por diante. Então, eu não posso ter um grande planejamento de longo prazo, mas é legal ter uma visão e mais ou menos ir construindo o caminho para aquela visão. Eu diria que... Se eu pudesse complementar um ponto só, eu achei genial o que tu comentou agora, mas me ocorreu uma coisa que a gente sempre fala também, né, quando a gente fala de produto, né, e inovação, é a gente não se apaixonar pela solução, a gente se apaixonar pelo problema. Né? Perfeito. O problema qual é o nosso aqui hoje? É nos comunicar, né, trazer conteúdo para desenvolvedores. Se vai ser por podcast, por YouTube, por TikTok, por Instagram, sei lá. A gente vai sempre tentar achar uma maneira diferente. Mas não se apaixonando pelo podcast, que o podcast hoje é incrível, vamos investir R$1 milhão no podcast agora, né? Mas enquanto isso estiver dando certo, estiver levando a mensagem para as pessoas que a gente quer, né, para o nosso público, exato. Vamos usar, vamos surfar a onda, vamos aproveitar ao máximo. Trocou, né? Mudou a tecnologia, então mudou a solução. Mudou a solução, então isso se encaixa com o desenvolvedor, né? Porque o desenvolvedor não pode se apaixonar pela tecnologia, pelo Java, pelo Node, pelo Deno, sei lá, qualquer outra linguagem que se inventa, né? Pela AWS, sabe? Mas se apaixonar com como é que a gente entrega valor, né? E isso muda de tempo a tempo, né? Tu falando isso, não sei se tu lembrou, mas eu lembrei muito de uma WWDC. Tu falou do Java e foi exatamente o que aconteceu, né? Um participante da WWDC perguntou pro Steve Jobs, estava meio indignado, ele se levantou. O pessoal pode procurar na internet, procure Steve Jobs, insulto, WWDC. Esse é o nome, né? Porque o cara, ele chegou assim, não lembro bem o que ele falou, mas Steve Jobs, mas e o Java, não sei o que tu descontinuou? Pô, que sacanagem, não sei o quê. E ainda deu uma cutucada nele, o que tu tem feito da vida aí? Né, e deu pra ver que o Jobs respirou, que ele era muito bom em comunicação, né? Então vale aprender com os discursos dele. Sim. E ele falou exatamente isso, ele falou assim, olha... Ele falou assim... Eu realmente não sei como é que é, por que o Java descontinuou. Mas olha só, ele usa alguns exemplos. Ele fala, cara, o ponto é, como é que eu vou criar uma visão coesa dentro da empresa que vai entregar bilhões de dólares de venda por ano? Daí ele falou assim, olha, lembra a impressora? Não importa a tecnologia que está lá dentro, importa a folha que sai. E ele falando tudo isso de improviso na hora ali. Então, ele, em outras palavras, ele falou exatamente o quê? Todo problema tem uma solução, mas em toda solução tem um problema. E ele acabou mostrando por que a tecnologia é só um meio. Ou seja, se ali dentro da impressora tem uma agulha, tem, enfim, né, uma IA mágica que não importa, mas o cliente ele quer o papel com a cor impressa. Perfeito.
E aí ele acabou, digamos, mostrando para aquela pessoa que, enfim, foi agressiva com ele e falou, cara, tu tá errado. E, obviamente, depois, isso foi em 97, obviamente se demonstrou que ele estava errado e que realmente a tecnologia é só um meio para a gente atingir os nossos objetivos. Massa, perfeito. Vamos para a última pergunta aqui, para finalizar, fechar. Manda. Se você tivesse que deixar uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, lembrando que o nosso público são os desenvolvedores que estão querendo, né, subir na carreira, estão querendo hackear suas carreiras. Que mensagem que você daria? Vamos tentar fazer um resumão aqui. Resumão de tudo. Tudo. Só para finalizar. Só para finalizar. Então, primeira coisa, não saia do trem, como eu disse. Então, continue se atualizando com novas tecnologias. As hard skills, elas são importantes. Então, isso é pré-requisito. Se eu não tenho os pré-requisitos, nem adianta entrar para a festa. Mas assumindo que isso normalmente não é um problema para vocês, eu diria que vamos focar naquilo que é mais complexo, que são as soft skills. E como é que eu faço isso? De novo, interagindo dentro da minha empresa, fazendo muito networking, se educando, porque é só assim que eu vou conseguir, de fato, transformar a minha carreira naquilo que eu desejo. Massa. Se eu puder complementar, então, eu diria que não busquem somente ser desenvolvedores melhores, mas busquem ser profissionais melhores. Porque a tecnologia muda o mundo, mas somente as pessoas conseguem mudar a tecnologia. Então, obrigado aí pelo pessoal que está nos escutando. Grande abraço e espero a gente poder fazer outros conteúdos geniais que nem esse podcast aqui com o professor Rafael Chanin. Muito obrigado.